Bom, eu lembro que quando eu tinha uns 6, 7 anos, meus 2 irmãos, o Marcelo e o Rodrigo, eles que foram minhas maiores influências. E lembro de batendo cabeça na sala e os dois gravando clipe na MTV, Bem Brasil, chegando o dia certo, a hora certa para gravar videocassete. E eles tinham milhares de vídeos e a gente ficava escutando isso a semana inteira ou durante a semana que não tinha o programa, ficava lá curtindo e eu lembro disso muito, muito forte, assim, foi muito importante os dois para mim nessa história. A grupo mais que me lembra, assim, que começou com tudo isso foi o Mamados, que era a mesma galera que criou o Team Stock. Depois teve outros, né, outros grupos, mas eu lembro que, né, minha mãe me levou pedir, lavei louça, limpei a casa e eu lembro que eu fiz algumas coisas para ela me deixar ir no Team Stock quando eu tinha 12 anos. E foi a primeira vez que eu fui no Team Stock e lá eu vi que era isso que eu curtia e fiquei lá curtindo com meus irmãos, conheci várias bandas. E daí foi tudo que começou. Eu acho que era fã da galera e vi que isso era muito importante para o futuro, talvez, porque eu via que ninguém registrava nada e tinha câmera de filme, tinha aquela toda emoção de ir revelar. E quando revelava era uma emoção de ver que se saiu bom, se ficou escuro e tal. Eu sempre anotava a caneta atrás, o local, o ano. Essa história é muito louca. Foi em 2001 no Team Stock. Era um intervalo de algumas bandas e estava muito quente, muito quente. Eu lembro que eu tirei o tênis, a meia e coloquei o pé na lagoa, na beira da lagoa. A lagoa bem em frente ao palco. E estava ali curtindo, com a máquina do lado e vendo a galera. E veio um carro muito rápido lá em cima do morro. E eu pensei assim, cara, esse carro vai dar ruim, vai cair na lagoa. E muito antes de cair, eu já peguei a câmera e fiquei esperando. E aconteceu mesmo, e eu tirei na hora. Bom, eu tenho muita saudade, sei que é difícil, né, voltar como era antes. Mas tem uma galera na cena aí fazendo acontecer de novo. Espero que sei que não vai ser como era antes. Mas pelo menos para não cair no esquecimento, algumas bandas antigas. Não sei mais. Você tá seu amigo. Posso ver um vídeo de cerveja dentro? Cara, sempre foi maravilhoso, cara. A gente, desde as épocas antigas, assim, a gente ia desde o Motosul, cara. A gente fazia roda no meio da Razalon, cara. Era uma coisa diferente. Toda a vida era uma... A gente aprendeu começamos com os covers, né, cara? Tipo, todo mundo era misturado com essas coisas, mas na hora que a banda cria uma identidade, que ela começa a fazer um som próprio, cara, é uma coisa maravilhosa, sabe? Que daí divide a atenção do público. Não, o Team Stock pra mim é um dos melhores lugares que eu já pude estar, cara. Era como tipo, até hoje eu levo, por isso eu vou para todos os festivais com a ideia de que a gente vai passar um fim de semana surreal e realmente não tem coisa melhor que aquilo, sabe? A gente vai passar uma noite de...
Maravilhoso, cara. Tipo, eu iria ficar lá, pra mim podia ficar lá a vida inteira, sabe? É até difícil de falar assim, porque tipo. Cara, tem bandas que a gente viu 500 mil vezes, teve bandas que a gente viu umas coisas, tipo a Fuguesa ali, a gente tem já cansado de ver. Mas, cara, o Rock and Roll Ressurgência é a coisa, já tá cheio de hits, teve até o nosso grandíssimo aqui, que a banda Ressurgência que mais marcou a minha vida foi a Razalon, né, cara, porque era o Iron Maiden de Rio do Sul, era o nosso Iron Maiden, era o nosso... Como é que é o teu contato? Sim. Hoje em dia eu conheço eles todos e são todas pessoas maravilhosas. Por favor, continuem e façam um som próprio, cara, que o som próprio é uma maravilha, velho. Sim, continue, cara. Cara, a Pão com Bolinho Produções, ela surge no bar do Barba, lendário e conhecido aqui como reduto para encontro, né, desse pessoal que gosta dessa cena. Numa conversa comendo um pão com bolinho lá no Barba, eu e o Jair, o pai do rock, aí, o cara que trabalha muito com som, falávamos juntos de produzir eventos que tivessem essa pegada mais popular, assim, que tivesse essa visibilidade e as pessoas tivessem condições de poder assistir. Nessa pegada eu tinha uma banda de rock também, o interesse era também colocar essa banda para tocar e a gente tinha poucos convites, então a Pão com Bolinho ela surge como uma nova possibilidade. Eu acredito e apoio, né, bandas que tenham um manager dentro das bandas e que possa produzir essas bandas, né? Geralmente as bandas ficam confortáveis e esperando uma situação. Quando você provoca, muitas vezes tu tens um retorno satisfatório e a Pão com Bolinho acabou auxiliando de uma forma implícita naquela cena, naquele momento ali do rock de Rio do Sul. Eu lembro, Brian, que a gente fazia alguns eventos na sede da prefeitura, começou lá, e no primeiro evento a gente botou 500 pagantes, o ingresso era R$5, a cerveja era R$1 a latinha. Então o intuito da Pão com Bolinho era esse, né? Uma válvula de escape para essa falta de convite. Então a gente produzia realmente os eventos num preço bem mais popular, porque ficava rateado entre as bandas, o interesse era esse, não era de ninguém ficar rico, era de ter uma motivação para tocar. E acaba que a gente fez inúmeros eventos no Porão do Duque, tivemos o privilégio naquele momento de perceber que a Chapéu Preto era uma baita banda surgindo ali naquela cena, com uma produçãozinha independente bem bacana, tinham 5 singles para serem lançados. E surge numa conversa lá em casa, numa noite de pizza e farra, surge a conversa da gente fazer um evento que causasse um pouco mais, que fosse um pouco diferente para aquela época, né? E percebemos que havia a possibilidade de a gente trazer uma lenda do rock, que seria o Rick Ferreira. A gente não tinha feito convite nem nada, mas já sonhávamos com a possibilidade e acabou se concretizando, né? Sou obrigado a fazer uma referência para o Ivo Wessner, que se desloca até o Rio de Janeiro, faz esse convite na casa do Rick Ferreira, isso que pouca gente sabe, né? Ele vem a um preço muito especial, vem para Rio do Sul, ficou curioso em conhecer a cidade, em conhecer a banda, e a gente teve o privilégio de ficar com ele aqui uma semana ouvindo histórias dele, do Raul, do Elvis Presley. Isso foi um aprendizado muito grande para aquela gurizada naquele momento, né? Então eu tenho muito orgulho de ter vivido e proporcionado isso para mim, primeiramente, e na sequência a gente apresentou isso para um público bem seleto e se divertiu muito naquela noite. A Chapéu Preto ela segura junto com o Rick uma noite em prol do Raul, um tributo ao Raul Seixas, toca até às 5 horas da manhã na Lodge, inclusive naquele dia acaba a cerveja e eu acabava, né, eu tinha feito uma aposta lá com os donos do bar que se acabasse a cerveja eu não pagava o aluguel e acabou que a gente não precisou pagar o aluguel e era um aluguel caro, rateamos essa grana daí entre nós e foi mais um motivo para comemorar, né? Então, baita orgulho de ter vivenciado aquilo e de ter podido proporcionar para a cidade de Rio do Sul.
Então, o negócio é o seguinte. Eu nasci em Rio do Sul, sou daqui. Desde pequena, desde pequenininha, eu já percebi que eu gostava bastante de rock, que nas viagens pra praia, né, praia perto, né? Não tinha muita grana e tal, daí a familhada toda dentro do carro, o casal, 4 filhos se brigando, cada um com um salgadinho fedido no banco de trás, e o pai botava a fitinha cassete do Raul Seixas. Ali eu já criei gosto. Com o passar do tempo, no colégio, na 5ª série, já conheci o Ceboso, a gente estudou juntos, foi muito legal, né? Eu lembro da 5ª série, né? Antes eu não lembro, acho que esses neurônios já foram apagados, deletados, mortos. Mas, cara, e daí a gente estudava junto e ele tinha aquela gana como eu de escutar, de explorar, e a gente se encontrava na casa dele, né, na casa dos Fronza, né, do Digo, da Nai e do Ceboso. Daí, depois do colégio, a gente ia para casa eu ia para casa com o Marcelo, né, na casa do Marcelo Ceboso, e a gente ficava gravando as fitinhas, ligava para a rádio, pedia música, tal, aí torcia para a rádio não dar aquele... Esta é a 93. Pra gente conseguir gravar a música inteira. E assim foi criando gosto e, cara, isso aí a gente tinha o quê? 11, 12 anos de idade. E depois, um tempo, nos anos 90, no início dos anos 90, eu fui ver o primeiro show que tava o Marcelo Ceboso, o Fronza, na Cotonetes Viris, tocando ele, o Jameco, o Muriel, no McLanche, aqui em Rio do Sul, muito legal, quem lembra, adoro. E, cara, gratificante, desde então eu não paro de seguir essa galera louca aí. Sempre fui envolvida por esse movimento, sempre gostei de galera de atitude, e aqui em Rio do Sul é o que rola, a galera de atitude, tá? Tem bandas que preferem esperar pra... Cara, aqui o negócio acontece, aqui cada um faz por si, todo mundo se junta e faz por todos. Não tem por si, tem por todos. E também tem por si mesmo, porque tem bandas aqui de Rio do Sul que fizeram tudo sozinhas, sabe? Aqui a galera de verdade, é sangue nos olhos. A questão da risada daqueles cap é assim, tem gente que, vou botar uma fichinha. Gente, não é botar fichinha. Toca um rock and roll da massa que eu vou dar risada. Gente, assim, ó, meu coração é enorme. Todas as bandas, gente, estimulo, prestigio e, cara, sério, assim, ó, isso nunca pode acabar. Essa cena só tem que aumentar. Luz no fim do túnel sempre tem que haver. E, cara, eu sou só eu. Não tenho banda,
Tinha o sonho de ser cantora, tinha o sonho de ser tipo Rita Lee, mano. Mas assim, acho que não rola, eu fumo muito cigarro. Todas as bandas estão no meu coração, mas Chapéu Preto e Fugués e Apicultores Clandestinos tá aqui, ó. Mas assim, gente, eu amo todos vocês. Eu não pedi pra ela falar. Quem quer falar da história do rock de Rio do Sul, tem que falar de um cara da geração anterior à minha, que pra mim foi o verdadeiro precursor do rock autoral rio-sulense, o Luiz Ledra. Ele já compunha muito antes de entrarmos na cena, e ele, apesar do pouco estudo, ele fazia letras fantásticas, muito líricas, poéticas, politizadas. A partir de 86, 87, ele organizou algumas rifas e recolheu contribuições de amigos. E em 88 ele realizou o sonho de toda a banda daquela época. Ele foi para São Paulo gravar um compacto duplo. Esse aqui, que eu guardo com muito carinho até hoje. Na verdade, se tratava de um pequeno estúdio, uma pequena gravadora, e os produtores... Aí o disco, ao invés de soar rock and roll, acabou soando meio brega. E mesmo assim, ou talvez até por isso, tocou bastante nas rádios AM aqui do Alto Vale. É uma pena que Grito de Protesto, a minha favorita, que foi classificada para participar do 10º FUC, o Festival Universitário da Canção de 1986, em Blumenau, não foi para o disco, nunca foi gravada e hoje ecoa somente na memória de quem viveu aquele momento. A banda de apoio do Luiz se chamava Megaton e eu cheguei a tocar bateria com eles em algumas apresentações. Nessa fase aqui, eu ouvia basicamente só Elvis Presley, Raul Seixas e Beatles. Eu descobri a música no começo dos anos 80 através do Dica, o meu vizinho, filho da minha madrinha, que era um grande baixista e que me cantava quando tocava violão na varanda de casa, junto com o Antônio Fitzlaff, da Fundação Cultural. Ele que me aproximou do Elvis, do Raul Seixas e que junto com os Beatles formaram o tripé da minha base musical. Por causa disso, eu pedi para minha mãe um violão de presente de Natal e nesse violão o Dica me ensinou os primeiros acordes. Eu até me arrisquei a cantar no show de calouros do bairro Boa Vista, que era apresentado pelo Nego Miro, um figuraço. A primeira das centenas de vezes que eu subi num palco para cantar foi ali, cantando Eu Nasci há 10 mil anos atrás, do Raul. Foi aos 14 anos, ali no bairro Santana, junto com Marquinhos Figueiredo, que eu comecei a me empolgar com a ideia de ter uma banda. Tivemos inúmeros nomes que trocávamos frequentemente porque eram péssimos, olha só. A Faxade, Vampiros Hemofílicos e coisa pior ainda. Como músicos, nós éramos péssimos, afinal. Éramos garotos sem dinheiro, sem estrutura e o que tínhamos era uma paixão enorme pela música e uma falta de noção do mesmo tamanho. Eu comecei no baixo, depois passei para a bateria, que eu considerava o meu verdadeiro instrumento. Depois faltou vocalista, por algum tempo eu tocava bateria e cantava. Aí o Marquinhos passou para a bateria e foi nesse momento que eu descobri que o meu lugar era ali. E fim de papo. Essa aqui é para lembrar dos anos 80, assunto que eu vou falar agora. Hey, anos 80, charrete que perdeu o condutor. A cena rock de Rio do Sul nos anos 80 era um barato. Além de nós, ainda existiam os Companheiros de Guerra, a Rosalém, os Dois de Santana, Apocalipse, do Boa Vista, o Luiz Ledra, do Tabuão, com a banda Megaton, e, se eu não me engano, a primeira formação da Restos, do Canoas, também era daquele tempo. E ainda recebíamos a Causa Mortes de Itaió e a Pós-Mortem de Jaraguá do Sul, que apareciam por aqui para participarem desses mesmos eventos. Ali no início dos anos 90 nós formamos o Proibido por Lei, que em 96 evoluiu para o Porte Ilegal, que foi a primeira vez que eu estive numa banda
completa, com bons músicos, ao lado de Emerson Meinhardt, Cacá Craig, Vinito Ferreira e o Jaime Klaumann. E foi com o Porte Legal que eu comecei a sentir o gosto de tocar em grandes palcos, equipamentos poderosos e grandes eventos. E foi com essa banda que ia aflorar o cara que depois se tornou o Ivo Badulac. Abertura do programa da galera aqui na TVBA. Ah, tenho saudade, vamos ver. Vamos ver. O programa da galera era um programa de variedades, entrevistas e bandas e foi um dos pioneiros da RBA TV, que era apresentado pela Ariane Dorigatti e dirigido pelo Valmir Claudino. Eu participei como convidado do último programa de 1999 e acabou que foi tão legal que me convidaram para apresentar ao lado da Ariane. E eu, que nunca fugi de um desafio, muito menos de um desafio massa como esse, topei e fiquei com eles por 1 ano e meio. Senhoras e senhores, com vocês, Rick Ferreira! Toda vez que eu olho no espelho na minha cara, acho que eu sou normal e que isso é coisa rara. Os Badulacs e Quiquilharias aconteceram a partir de 2006 com uma galera de Blumenau e Itapema. Todos excelentes músicos e com facilidade para improvisação, o que era importante porque todos tinham outros projetos e ninguém tinha mais saco e nem tempo para ensaiar. Nós tocávamos covers de rock e blues e até ensaiamos alguma coisa autoral, mas como era necessário ensaiar para ter um som autoral, nós preferimos tocar só os covers dos nossos artistas favoritos. O legal é que a banda tinha várias formações fixas, revezando guitarristas e bateristas de acordo com a agenda de cada um. E os nossos shows nunca repetiam o repertório, porque a gente tocava o que dava na telha, na hora. Inclusive, incontáveis vezes tocamos no palco músicas que nunca antes tínhamos tocado juntos. Cada show com os Badulacs era uma experiência nova. E foi daí que em 2006 surgiu o nome Ivo Badulac. Entre nós da banda, nós nos referimos um ao outro como Emerson Badulac, Diogo Badulac, Léo Badulac, uma piada eterna. E um dos bateristas era o Diogo. O pai dele tinha uma pousada em Itapema e nessa pousada o Diogo tinha um bar. Na época eu tinha um projeto solo e ele me convidou para tocar lá. Naqueles tempos a telefonia móvel e a internet eram diferentes do que são hoje. E por falta de comunicação, como ele não lembrava do meu sobrenome, ele me anunciou como Ivo Badulac. E na hora que eu vi esse nome impresso no cartaz eu pensei... o lance com o Rick Ferreira foi em 2014. Para quem não conhece, o Rick Ferreira é o guitarrista do coração e dos discos de Raul Seixas. Ele tocou com todos os principais artistas do Brasil, incluindo monstros sagrados como Belchior, Zé Ramalho, Erasmo Carlos, por exemplo. Se aproximava a Semana do Município de Rio do Sul e o Marcos Bitwin, que organizava os eventos do setor de turismo da prefeitura, me pediu uma sugestão de artista para fazer o show de aniversário da cidade. E eu tinha acabado de conhecer o Rick Ferreira pelas redes sociais e como ele me tratou super bem, eu fiz uma brincadeira com o Marcos, assim, despretensiosa. Que tal o Rick Ferreira com a minha banda? Rapaz, e não é que o Marcos curtiu a ideia, o secretário Kleber aprovou e o Gariba, que era o prefeito, amou. Quando o Rick conheceu a Fundação Cultural, ele se apaixonou pela estrutura e ficou impressionado com a importância que o Rio do Sul dá para a arte e para os artistas. Foi marcado um bate-papo no auditório da Fundação que também foi surpreendente e emocionante. A primeira coisa que ele fez foi chamar todo mundo para o palco e o pessoal ficou de cara. Ele me convidou para participar porque ele também queria tocar e como eu conheço todo o repertório do Raul, eu fui armado com violão e ele com a guitarra. Cara, eu tocava, cantava e chorava que nem criança, tudo ao mesmo tempo. Só faltou o Gugu Liberato aparecer para me dizer que aquele era o meu dia de princesa. O evento foi programado para durar 1 hora, mas durou 2 horas e meia. Gente de todas as idades perguntando, conversando e ninguém arredou o pé. E só terminou porque o pessoal precisava fechar a fundação para ir para casa. A banda conheceu o Rick no camarim, meia hora antes do show, e subimos ao palco sem ensaio. Bicho, tava chovendo e mesmo assim o Parque Harry Obus estava lotado. Foi estimado um público de 8.000 pessoas. Entramos no palco,
fizemos a abertura do disco de 1987 do Raul. Aí eu chamei o Rick e começamos com Quando Acabar o Maluco Sou Eu. Cara, a partir do momento que ele entrou no palco, as minhas lembranças ficam um pouco borradas. Sabe aquelas imagens de quando o personagem do filme está sonhando? O Ivo Badulac baixou com uma força que eu desconhecia. Acho que até por isso a imagem borra. Definitivamente não era eu que estava lendo. Surreal. Uma banda maravilhosa, um ídolo que eu conheço todas as frases e riffs, e junto com eles, eu vivendo um sonho. No final de 2018, com mais de 30 anos de estrada e já cansado, eu larguei a música. O que, ironicamente, foi a melhor coisa que eu fiz para me aproximar da música. Sem o compromisso de ser o roqueiro, eu tenho expandido os meus horizontes musicais a estilos que eu nunca tinha me permitido por falta de tempo ou por puro preconceito musical mesmo. Aí, depois de muitos anos, consegui fazer 2 trabalhos autorais, porque encontrei uma forma de fazer sem ter muito trabalho. Em 2020 saiu Inércia, que todos pensam que é uma homenagem a Rio do Sul, mas não é. Ela é sobre mim e a minha relação com a cidade. E em 2022 saiu Gemini, que é um lamento sobre a situação política vigente na época. Elas estão nas minhas redes sociais, é só procurar que os vídeos estão lá.